Para a peça, vou utilizar o fio amigurumi, agulha de 2,2 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria para acabamento, cola de silicone, bolinhas miçangas preta, linha de costura preta e agulha. Para iniciar, vamos fazer 25 correntes. Faça um ponto baixíssimo na primeira corrente. Subo uma corrente e trabalho um ponto baixo para cada corrente da base. Vamos ficar com 25 pontos. Para fechar a volta, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora vamos prosseguir fazendo 2 voltas de ponto sobre ponto, cada volta com 25 pontos. Após finalizar as 2 voltas, vou fazer uma troca de cor no último ponto baixo da última volta, faço um ponto baixíssimo, fechando, puxo as sobras de fio e aqui eu vou prosseguir fazendo uma carreira de ponto sobre ponto com essa nova cor. Então, já vou escondendo a sobra de fio. Quando a gente finalizar essa volta com a cor preta, nós vamos trocar novamente para a nossa cor base, que é a cor vermelha. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, fechando a volta. E vou trabalhar 3 voltas de ponto sobre ponto com a cor vermelha.
Corto o fio e faço o acabamento com agulha de tapeçaria. Agora, com a cor branca, faço no corrediço, deixo na agulha, introduzo a agulha aqui na parte inferior da peça, pegando a alça da corrente, e aqui vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base. Faço isto nessa parte inferior e também do outro lado. A peça ficará dessa forma. Agora, com a agulha de costura e um pouco de linha para bordar na cor amarela, faço o detalhe da peça. Introduzo a agulha, uma carreira abaixo da preta, faço uma reta, uma carreira acima. E aqui vamos bordar um quadrado, tendo distância de 2 pontos baixos. Vamos dar início à nossa segunda peça. Para isso, faço o anel mágico, 3 correntes, já contando com esta primeira do anel. Agora, trabalho 2 pontos altos dentro do anel mágico. Após fazer os 2 pontos altos, trabalho 2 correntes e dentro do anel mágico vamos fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntes e vamos prosseguir fazendo 3 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes no total. Após fazer os 4 grupos de 3 pontos altos, nós vamos
fechar a volta, fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. Agora, caminho com ponto baixíssimo até encontrar o primeiro espaço da corrente. Agora, dentro desse espaço, vamos trabalhar 3 correntes, 2 pontos altos, agora 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro desse espaço. Pronto. Este leque nós iremos repetir em cada espaço das correntes. Então, introduzo a agulha no próximo espaço, trabalho agora 3 pontos altos, depois 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Vamos fazer isso por toda a volta. Quando finalizar toda a volta, vamos introduzir a agulha na terceira corrente, fechamos com um ponto baixíssimo, caminhamos até o próximo espaço da corrente, fazendo ponto baixíssimo. Aqui, faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto, 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos dentro do espaço, igual como estávamos fazendo na carreira anterior. Para prosseguir, venho nesse espaço entre os legs e trabalho 3 pontos altos aqui. Dentro do próximo espaço das correntes, vou trabalhar 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço, formando o leque. No próximo espaço entre os leques, trabalho 3 pontos altos. Vamos repetir esta sequência por toda a volta. E dessa forma, vamos seguir aumentando nossa peça. Então, aqui eu fiquei com esse square de 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Agora, eu vou arrematar esta cor de fio e vou mudar para a cor branca, tá? Trabalho mais uma volta com a cor branca. Após finalizar a carreira com a cor branca, faço nó corrediço, deixo na agulha, introduzo a agulha em qualquer um dos grupos de 3 pontos altos ou dentro do espaço da corrente. Eu vou começar aqui fora do leque, vou fazer um ponto baixo, sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Dentro do leque, faço um ponto baixo, duas correntes e mais um ponto baixo dentro do espaço. Sigo trabalhando um ponto baixo
para cada ponto da base, até chegar no próximo leque. Dentro do próximo leque, repito a mesma sequência, fazendo um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Repito isto por toda a volta. A peça ficará dessa forma. E aqui você pode utilizar tanto para fazer um porta-guardanapo, como eu vou explicar aqui no vídeo, unindo 2 pontas dessa forma, bem aqui no meio, ou um porta-copos. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Agora laço meu fio, introduzo dentro do anel mágico, busco o fio, laço e tiro as 3 alças de uma vez, formando ponto médio. Aqui dentro do anel mágico, vamos trabalhar 8 pontos médios. Fecho totalmente o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Inicio a segunda volta fazendo uma corrente e 2 pontos médios aqui no primeiro ponto. Vamos fazer 2 pontos médios para cada ponto da base por 5 vezes no total. Então, teremos 5 aumentos de pontos médios. Após fazer os 5 aumentos, aqui no último ponto médio, introduzo a agulha dessa forma e faço uma troca de cor. Vou utilizar a cor branca. Na sequência, nós vamos fazer 2 pontos médios
para cada ponto da base, agora com esta nova cor. Então, ficaremos com um total de 3 aumentos de pontos médios com a cor branca. Já estou escondendo a sobra de fio aqui por dentro dos pontos. Agora, introduzo a agulha no primeiro ponto médio e faço um ponto baixíssimo. Faço o acabamento dessas sobras de fio. E para continuar, faço uma corrente, viro a peça. Introduzo a agulha no primeiro ponto, trabalho um ponto baixo. Laço, no ponto seguinte, faço um ponto médio, uma corrente e mais um ponto médio. No ponto seguinte, faço um ponto baixo e no próximo trabalho um ponto médio, depois uma corrente e mais um ponto médio aqui no mesmo ponto. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo e no ponto seguinte, faço um ponto médio, uma corrente e mais um ponto médio. Na sequência, vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto e no ponto seguinte, um aumento. Vamos trabalhar um ponto baixo, um aumento, por 5 vezes no total, até finalizar a volta. Agora vou cortar o fio e fazer o acabamento. Com o fio na cor vermelha, vamos iniciar fazendo um nó corrediço e 5 correntes. Pulo 2 correntes, na terceira introduzo a agulha e faço um ponto alto. Na próxima corrente, trabalho um ponto médio.
E na última corrente, vamos fazer 3 pontos baixos. Serão 3 pontos no mesmo ponto da base. Trabalho 3 correntes, pulo uma corrente e faço ponto baixíssimo. Na próxima corrente, ponto baixo. Na corrente de base, onde fizemos os 3 pontos baixos, trabalho mais um ponto baixo, ficando desta forma. Laço. No próximo ponto, vamos fazer um ponto médio e no ponto seguinte, um ponto alto. Dentro do último ponto baixo, vamos trabalhar 2 pontos baixos. Agora, nesse ponto aqui do meio, vamos trabalhar 2 pontos baixos. E no ponto seguinte, também vamos trabalhar 2 pontos baixos, finalizando com 6 pontos. Agora, nós vamos fazer uma troca de cor aqui no último ponto, para a cor branca. Faço uma corrente, viro a peça. Agora, vou trabalhar escondendo essas sobras de fio. E aqui no primeiro ponto, faço 2 pontos baixos. Na sequência, trabalho 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. No último ponto da base, vamos fazer 2 pontos baixos, finalizando com 8 pontos. Na sequência, é só fazer o acabamento dos fios. Agora, no topo do gorro, bem aqui dentro da corrente, introduzo a agulha e busco o fio na cor branca. Faço 3 correntes. E um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço. Agora, eu vou costurar o bigode bem aqui no centro, com auxílio da agulha de tapeçaria,
mas você também pode colar se você preferir. Agora eu vou utilizar uma pérola bem pequena, preta, para simular o olho, e vou aplicar com agulha de costura e linha para costura também. Depois é só costurar ou colar o gorro. Para fazer o porta-guardanapo, vou unir essas duas pontas, como eu havia falado, e vou colar ou costurar o aplique de Papai Noel. Então, aqui vou utilizar o fio vermelho e vou fazer uma breve costura.
Agora vamos para a última peça de hoje, que é o nosso jogo americano. Eu vou começar fazendo nó corrediço e na sequência 27 correntes. Essa peça é múltiplo de 8 mais 3 correntes, caso você queira aumentar ou diminuir. Agora vamos laçar o fio, pulo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, introduzo a agulha e trabalho um ponto alto. Agora, nas duas próximas correntes, eu vou fazer um ponto alto para cada. Então, ficamos aqui com um grupo de 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, laço o fio, pulo uma corrente da base e faço mais um grupo de 3 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto. Faço uma corrente e aqui nós vamos seguir desta forma, pulando uma corrente, trabalhando 3 pontos altos, até o final da carreira. Aqui na minha peça, eu finalizei com 6 grupos de 3 pontos altos. Faço 2 correntes e aqui na última correntinha, vamos trabalhar um ponto médio, dessa forma que mostro aqui no vídeo, laçando e tirando as 3 alças de uma vez. Faço uma corrente, volto neste espaço que se formou, faço um ponto baixo e uma corrente dando a altura de um ponto alto. Para completar o nosso grupo de 3 pontos altos, eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Agora, aqui do outro lado, nós vamos continuar fazendo grupos de 3 pontos altos, utilizando aquele espaço da corrente. Então, aqui no mesmo espaço, vou trabalhar 3 pontos altos. Sempre fazendo uma correntinha de separação, trabalhando 3 pontos altos, dessa forma, até chegar no primeiro espaço. Aqui dentro desse primeiro espaço das correntes iniciais, vamos trabalhar 3 pontos altos, que correspondem a um grupo. Agora, trabalho 1, 2, 3 correntes, faço mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Após fazer esse grupo, trabalho 3 correntes, dentro do mesmo espaço, faço mais um grupo com 3 pontos altos. Então, aqui na borda, ficou dessa forma, tá?
aqui onde a gente vai colocar os leques futuramente. Vamos prosseguir fazendo uma corrente e trabalhando um grupo de 3 pontos altos para cada espaço da corrente da base. Então, vou trabalhar até chegar lá do outro lado e retorno com vocês. Nós vamos trabalhar 6 grupos até este espaço aqui, tá? Então, chegamos no último espaço, já fiz o grupo de 3 pontos altos, fiz 3 correntinhas e agora vamos completar mais 3 pontos altos, fazer o nosso último grupo aqui dentro do mesmo espaço para ficar igual ao outro lado, tá? Então, aqui completo mais 3 correntes, introduzo a agulha aqui nesta correntinha que fizemos o ponto alto, nessa corrente aqui, ó, depois do ponto baixo, e fechamos assim o início da nossa peça. Agora, nós vamos seguir com aquela sequência que fizemos no guardanapo, tá? Eu vou fazer aqui ponto baixíssimo até chegar no primeiro espaço da corrente. E aqui em cada espaço da corrente, de apenas uma corrente, vamos trabalhar um grupo contendo 3 pontos altos, tá? Então, faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto, mais 2 pontos altos, separo sempre com uma correntinha e prossigo assim até chegar na borda. Então, aqui fiz um total de 6 grupos de pontos altos, chego dentro do primeiro leque, faço 3 pontos altos, faço 3 correntes e mais 3 pontos aqui no mesmo espaço. Faço sempre uma corrente de separação, sigo para o próximo espaço com 3 correntes e trabalho mais um leque da mesma forma que fizemos anteriormente. E aqui nós vamos repetir este mesmo padrão por várias e várias voltas até obter o tamanho desejado. Aqui eu fiz o mesmo acabamento que eu havia feito no porta-guardanapos e a minha peça ficou medindo 39 centímetros por 32. Pronto, pessoal, esse é o resultado das nossas peças em crochê de hoje, que é este jogo americano em motivo natalino, com este aplique de Papai Noel. E este porta-talheres também serve como porta-copos. E eu fiz também um porta-guardanapos. Até a próxima!